Olá, novamente estamos aqui conversando sobre saúde, sobre crianças, sobre coisas maravilhosas da vida e como a gente pode ajudar as pessoas a viverem melhor, as crianças a serem mais felizes. Essa é a nossa intenção, você sabe disso. E hoje eu tenho uma surpresa muito agradável. Todas as pessoas que nos assistem, nos veem, nos mandam mensagens pelo Facebook, pelo Twitter, pela internet, que veem os nossos programas, estão acostumados com o fato de eu entrevistar outros colegas médicos sobre temas de saúde. E hoje eu escolhi uma pessoa muito especial. Nós vamos conversar hoje sobre livros infantis. E eu trouxe a Margarete Brandini Park, que é pedagoga, doutora em educação pela Unicamp, professora do Colégio Imaculada. Ela foi professora na disciplina de filosofia, foi orientadora educacional do Colégio Integral e é diretora de toda a rede, foi diretora de toda a rede municipal de Campinas, na gestão do saudoso prefeito Antônio de Costa Santos, o Toninho, que era uma pessoa muito amiga e que a gente sempre gostou muito, que morreu infelizmente. Ela também assessorou inúmeras prefeituras produzindo livros sobre memórias. Trabalhou com projetos no Centro de Memória da Unicamp por 18 anos e é atualmente apresentadora da Rádio TV Unicamp com um programa sobre literatura e educação. Aliás, me entrevistou faz um mês, mais ou menos, num livro meu, A Criança Terceirizada. Não é, Margarete? Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o meu trabalho de escritora. Eu costumo dizer sempre que a gente escreve para ser lido, né? Então, para a gente é super. E aliás, você é muito lida, os livros são maravilhosos, eu acho que são muito interessantes, né? Obrigada. E agora me conta, como é que é essa história de pedagoga virar escritora infantil? Onde é que você foi buscar essas coisas? Bem, eu tenho a minha história com a escrita começa muito longe. A minha mãe até hoje é uma pessoa absolutamente apaixonada por livros. E a gente, como a nossa família é uma família operária, o recurso para comprar livro era muito escasso, então a minha mãe me ensinou desde cedo a usar sebos e a gente comprava livros no Mercadão Municipal de Campinas. Eu adoro sebo, eu fico em êxtase quando entro numa livraria antiga, viu? Porque a gente acha cada tesouro, né? Cada coisa maravilhosa. Principalmente, eu acho que a gente encontra livros com marcas de leitura, né? Que os historiadores da leitura, né? Como o Roger Chartier, por exemplo, fala muito da importância da marca do leitor no livro. Embora tenha muita gente que discuta que o livro ele é sacralizado, a gente não pode tocar, os historiadores da leitura costumam dizer que quando o leitor coloca a sua marca nele, escreve no cantinho, esse livro, então, gostei muito disso, que lindo, concordo, discordo, enfim. E a minha mãe, então, com o dinheiro de bordados, minha mãe era uma bordadeira, a gente comprava livros no Mercadão Municipal. Isso. Ainda tem essa livraria de sebo lá no Mercadão? Não tem, há muito tempo não tem mais. Eu lembro que os livros ficavam dispostos em caixotes de tipo de maçã, de coisa assim, e a gente comprava livro, gibi, e tinha uma coisa muito bacana da minha mãe, que eu acho que assim, a minha mãe nunca se preocupou em dizer, você pode ler isso e você não pode ler aquilo. Ela achava que a própria criança manipulando, ela vê que aquilo não interessa. O livro é enorme, você pega Camões com 7 anos de idade, você vai pegar aquilo na mão, dar uma folheada, olhar um pouquinho e guardar de novo, né? Mesmo livros assim, famosos da literatura não são para crianças, né? Sim. Grandes Sertões Veredas. Sim, você vai pegar, vai olhar um pouco, mesmo que você saiba decodificar como leitor, você tenha aprendido a ler muito cedo, é uma coisa que você mesmo deixa, né? Então a minha mãe, ela tinha essa preocupação de disponibilizar livros pra gente, né? E por outro lado, o meu pai era uma pessoa que tinha uma ligação muito especial com a natureza. Meu pai foi jardineiro, nas horas vagas dele, quando ele não estava trabalhando na firma, ele fazia jardins de muitas pessoas. E eu nasci em Joaquim Egídio e vivi na APA de Souzas e Joaquim Egídio. Quem é do Brasil inteiro, nós estamos falando de uma região aqui do lado de Campinas que é muito interessante e que é uma região muito atraente, né? Meia bucólica, está mudando infelizmente, mas é muito bacana. No meu tempo, e eu digo isso, eu nasci em 55, então com 7 anos de idade eu andava a pé, tanto em Joaquim Egídio como Souzas,
olhando a natureza de um jeito todo especial, como as crianças costumam olhar, né? Que é um olhar cuidadoso. A criança, ela não é como o adulto que, quando está indo de um lugar para o outro, se preocupa com a saída e a chegada. A criança se preocupa com o durante. Ela vai olhar tudo enquanto ela está caminhando, a pedrinha, o bichinho. O olhar da criança é o olhar do estrangeiro, né, que olha tudo pela primeira vez. E eu, então, tive essa grande oportunidade de ter um pai amante da natureza, uma mãe amante dos livros e um lugar para me inspirar que traz essa marca. Até em qualquer livro meu tem a marca disso tudo. E você sabia uma coisa que me ocorreu também, que eu queria saber a tua opinião? Eu penso assim, eu tenho uma biblioteca relativamente, para uma pessoa, tenho uma biblioteca grande. Grande para mim, claro, mas o que é interessante, de vez em quando eu entro na biblioteca, eu começo a ver meus livros, eles estão colocados numa sequência que quem olhar aquela biblioteca com cuidado vai descobrir o que eu pensei, como eu pensei, porque eu pensei e quem eu sou agora, né? Todas as fases da minha vida, desde estudante, eu fui comprando e colocando. E aí você vê que, de vez em quando você pega um livro lá e fala assim, nossa, olha porque eu li esse livro naquela época, eu era assim, então, tá vendo? Quando eu virei reitor da Unicamp, olha o que eu estava lendo, tá? É interessantíssimo, você consegue seguir, e as crianças também, né? Você quando vê esses livros todos aqui, que nós vamos mostrar para essa tua produção maravilhosa, as crianças também vão se desenvolvendo baseado nesses livros, sobretudo se a escritora tem essa preocupação que você tem, de transmitir alguma coisa, não é puro lazer, é uma mensagem também, não é isso? Sim, eu acredito que o meu lado pedagoga, ele marca muito fortemente aquilo que eu faço. O que você escreve. Né? Por exemplo, esse primeiro livro, né, Minha Amiga dos Olhos de Gato. Vamos ver esse aqui? Esse foi o primeiro que você escreveu? Esse foi o primeiro. Que ano que você escreveu esse livro? Ele foi publicado em 2004. Puxa vida! Em 2004, e eu escrevi de presente para uma amiga que tem os olhos como olhos de gato. Ah, que legal! Se chama Lucila Pompeu de Camargo Manzano, mora em Souzas, e foi minha amiga, e é minha amiga até hoje. É uma amizade de uma vida, né, que eu costumo dizer. Quando eu escrevi esse livro para ela como um presente de aniversário, eu recuperei informações do distrito de Souzas, o que era viver nesse lugar, o pequeno grupo escolar, como era a nossa relação com os professores. Nós tínhamos um caderno de desenho, por exemplo, que nós entregávamos para os professores e os professores desenhavam, colocavam mensagens para a gente. Era uma relação professor-aluno extremamente prazerosa e forte. E eu conto ali de professores o que desenharam nesse caderno. E esses desenhos aqui de quem são de crianças? Esse livro foi inteirinho ilustrado pelas crianças da escola do sítio. Ah, que legal! Eram alunos da professora Renata Ciero Fernandes. E eles foram te ajudando a desenhar? Eles leram o texto aqui, e fizeram as ilustrações. E é muito interessante, para mim é muito interessante como escritora, que a gente trabalhe com essa estética infantil. Sem dúvida. Não dá para fazer livro infantil sem estética, é verdade, você tem razão. Então, um cuidado muito grande com o papel couché, com o colorido, para valorizar as produções infantis, né? Muito bom. Que tem um traço muito especial. E a história desse livro é muito bacana, porque eu escrevi para minha amiga e entreguei um manuscrito embrulhado com uma fita de presente para essa minha amiga. E ao mesmo tempo... Você fala da sua amiga aqui. Da minha amiga do Olhos de Gato, eu falo dela, da Lucila. Eu aprendi muito com ela e é um livro que aborda o preconceito. Por exemplo, a gente costuma dizer que os amigos, eles são mais ou menos padrão, né? Eles têm a mesma faixa etária que você. No caso, essa minha amiga, ela é bem mais velha do que eu. E quando eu era pequenininha, eu perseguia essa minha amiga nos grupos de pessoas maiores, porque eu achava ela exótica. Ela tinha os olhos diferentes, parecia que ela tinha vindo de um outro lugar. E realmente, né, Rodocevich, ela tem os traços, né, das raízes familiares dela. E as moças maiores me espantavam dos grupos, falavam, menina, vai brincar. E eu perseguia essa pessoa. Até o dia que eu consegui conversar com ela, fiquei amiga. E eu dei o livro de presente para ela, manuscrito, e dei o manuscrito para minha amiga Renata Ciero ler. Ela leu para as crianças
E as crianças ilustraram e deram de presente para mim o livro ilustrado no meu aniversário. Que legal. Então eu costumo dizer que é uma história que entrelaça amizade. Ela mostra o quanto é importante você manter, regar, cuidar da amizade. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, olha, esse aqui tem o susto e depois tem a solidariedade, né? E o desenho que as crianças fizeram do susto é de um monstro verde aqui, né? Tá vendo? Os meninos olhando levar o susto. E a solidariedade, as crianças ali. Muito bom. Esse aqui foi o teu primeiro livro, né? Esse foi meu primeiro livro, publicado pela editora. Você é mais pedagoga, mas você não é psicopedagoga, né? Não. Porque você tem uma visão muito emocional. Em filosofia. É em filosofia? Em filosofia. Que maravilha. Parabéns. Muito bem. Aí você andou, caminhou. Esse livro está esgotado? Esse livro está esgotado. E não vai ser reimpresso? Porque é um livro muito interessante, né? Ele chegou a ter quantas edições? Você teve mais de uma edição? Ele teve, eu acho que 2 edições. Ô Mário, deixa eu te falar, eu que escrevo livros também, livro infantil tem saída, porque às vezes as editoras não querem muito fazer livros infantis, não é? Não é verdade? Os livros infantis, eles têm saída. E eu descobri isso quando eu encontrei uma editora chamada Editora Adonis, de Americana, que tem um projeto de altíssima vendagem e distribuição. Nós trabalhamos muito lá com Lei Rouanet, Lei PROAC, do governo do estado. Eu distribuí gratuitamente 2.000 livros na rede municipal, que chama Diversidade, Memórias e Culinária. É um outro livro que está aqui, porque ele não é infantil. Cozinha? Você gosta? Gosto muito. Esse livro, por exemplo, que nós vamos falar agora, tem receitas, esse livro aqui, que é o segundo. Eu gosto muito também. E minha mulher também cozinha muito bem, a família toda gosta disso. Meu filho gosta de cozinhar. Que legal. Bom, deixa eu só te falar, a gente vendo todos os teus livros. Esse livro aqui, você pensou muito na amizade, na solidariedade. Sim. E teve a colaboração. E interessante também é você conseguir essas ilustrações são maravilhosas. Ele é livro infantil sem ilustração boa, né? Vamos passar para o seguinte. Aí você escreveu outro, se chama Amabile e Tranquila, Minhas Duas Nonas. Vovós, cheio para vovós? Isso. Olha só. Essa nona é por causa do Brandini, né? São 2 italianas do Vêneto, né? Do Vêneto? Do Você Vêneto, fala Vêneto? não falo. Eu tenho um amigo meu que fez um dicionário Vêneto-português, eu ganhei o dicionário dele. O reitor da Universidade de Caxias do Sul era meu amigo, ele escrevia em Vêneto. A cidade das minhas nonas é Guaporé, que não é tão longe de Caxias do Sul, é na Serra Gaúcha. Ali é um locus de gente que veio de lá. Sim, de imigrantes italianos. Esse livro, eu trabalho com ele é da editora Setembro, da cidade de Olambra. Ele foi ilustrado pelo Matheus Rios por aquarelas que foram baseadas em fotografias antigas e ele discute o ciclo da vida. Eu fui professora da gerontologia da Unicamp, né, por um tempo, tenho essa preocupação em discutir as relações intergeracionais, né, o papel dos avós diante dos netos, qual é o papel dos avós na família, e esse livro, ele obedece isso. Vamos falar disso, que é maravilhoso. Qual que é o papel dos avós nas famílias, na sua opinião? Olha, que você põe nesse livro? Que eu coloco nesse livro, ele dá a fundamentação e o lastro das raízes que você vai carregar para o resto da sua vida. Muito bom. É de onde você sai, como é que você se constitui da maneira como você tem a ver com inacreditável surpresa. Por coincidência, ontem eu estava almoçando com meu neto, Felipe, o Arthur, de 9 anos de idade, e ele estava me falando sobre a origem da vida. Olha, 9 anos. Aí ele virou para mim e falou assim, vô, me falaram na escola que tudo começou com o tal do Big Bang, que explodiu e deu isso, né? Mas e antes do Big Bang, o que tinha? É aí que está Deus? Olha, 9 anos de idade, falando comigo. Eu fiquei impressionado, né? E nessa semana aconteceu uma outra coisa interessante sobre crianças. Nós estávamos comendo numa lanchonete, minha mulher estava prestando atenção, que é psicóloga, passou um Papai Noel, daí passou um segundo Papai Noel, aí passou um terceiro Papai Noel, aí o menininho falou assim, é tudo irmão, eles são tudo irmão, tem irmão, família grande de Papai Noel, né? Olha a percepção. Uma família, né, de irmãos. Olha a percepção. Ele sacou que a propaganda usa essas coisas, né? Ele falou, é tudo irmão.
Achei genial a percepção dele, viu? Então, mas essa tua visão dos avós é sensacional. Eu costumo dizer que avô, geralmente, nem sempre, e avó são pais com açúcar. Eles têm mais paciência, eles têm mais tempo, eles mostram as raízes com mais calma. E isso ajuda muito a criança também, né? Sem dúvida. Agora, o que eu tentei colocar ali um assunto que é difícil de ser discutido em escola normalmente e com crianças fora da escola, que é a morte. A morte é algo bastante pesado, o sofrimento dos adultos fazem com que o assunto fique muito hermético, e eu coloco a discussão aliada ao ciclo da vida e das plantas. Que você tem aquela semente que cai e quando a planta está secando, está nascendo uma mudinha nova. Eu pego então esse tipo de coisa. A vida é muito forte ali porque a minha avó tranquila era parteira. Era uma parteira. E eu achava, quando eu era criança, que ela era meio bruxa. Porque ela tinha uma horta maravilhosa e ela tinha tudo que ela plantava e tudo que a gente comia, ela dizia assim: isso serve para. Então, você come a alcachofra, é muito boa para a digestão. A salsinha tem uma quantidade de vitamina C impressionante. Isso que a minha avó foi para a escola por um mês. Mas ela era autodidata, lia em latim. Os livros de medicina que ela tinha, de parto, tudo eram em latim. E ela acabou virando a ajudante do único médico que tinha na cidadezinha lá, que era o Dr. João. E que eu coloco no livro até eles tomando chimarrão juntos e conversando sobre saúde. No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, lá em Guaporé, na Serra Gaúcha. Esse livro foi muito emocionante para mim, porque o lançamento foi lá na cidade dela. E foi um evento na cidade, eu não imaginava nunca, foi aberto pelo prefeito, teve hasteamento de bandeira, e eu fiquei assim, isso quando porque, falo... o que foi por causa da sua avó? Isso porque a minha avó, que era parteira, ela cuidava de todas as crianças da cidade, eu não tinha essa dimensão como neta dela. Então eu me emociono, eu fico inteira arrepiada até hoje quando eu falo isso, porque eu não imaginava. E as pessoas da família foram para lá, pessoas de mais de 90 anos. Essa quem que era? Tranquila ou Amabile? Essa era Tranquila. E a Amabile? A Amabile tinha uma ligação com a terra impressionante. Ela tinha o jardim mais lindo da cidade e foi com ela que eu aprendi sobre as flores. E aí tem o jardim dela pintado pelas aquarelas do Matheus. São maravilhosas. E no final do livro eu coloco as receitas que eu mais gostava de comer dessas duas nonas, né? São receitas muito interessantes. E quem que ilustrou isso aqui? O Matheus Rios, que foi o ilustrador, que já ganhou Jabuti, nossa, né? Lindo, ilustração. Lindo. As ilustrações são maravilhosas. Ele... E esse esboço aqui, tirado de fotografia? Sim, tem as fotografias das nonas dentro do livro, ele se baseou nas fotos e fez a as nonas. Tranquila, como boa nona e cozinhava bem, era gorduchinha, né? E cozinhava bem. E a Tranquila era magrela. A Amabile era magra, mas era uma grande cozinheira e amava flores. Ela tinha paixão. O jardim dela era considerado o jardim mais lindo da cidade. Muito bom. Ótimo. Aí você evoluiu. Você foi com mais um livro. Chamava A Viagem, o Cachorro, Minha Avó e a Sua Dentadura. Aqui, ó. E esses livros, as crianças leem ou os adultos leem para as crianças? O que é melhor? Essa é uma ótima pergunta, porque justamente nesse livro, ele tem a capa dele, é um encarte, é uma brincadeira, no estilo Onde Está o Oli, para as crianças encontrarem os personagens do livro, né? E ele foi escrito num padrão de escrita para a criança que está começando a ler, né? Que é para facilitar a leitura, o tipo da letra, né? Qual é a temática desse livro e qual é a mensagem? Ele é uma viagem que foi feita para a Praia do Lázaro. Meu filho tinha 2 anos de idade em Ubatuba, né? O meu filho tinha 2 anos. Nós tínhamos um cachorro chamado Salsicha, um Bacê. Um Bacê? E chamava Salsicha? Chamava Salsicha. E a gente foi com direito a vovó, cachorro, filho pequeno para passar uma semana na praia. Eu explorei nesse livro a curiosidade das crianças pequenas diante da escrita. Então, a serra. Nós estamos na serra. Serra vem o quê? De serrote, de serrador.
As crianças ficam fazendo hipóteses linguísticas para as palavras que existem. Elas não assumem as palavras como a gente assume já como adulto, né? Então eu brinquei bastante com a coisa das palavras nesse livro e eu mostro o quanto os avós são importantes nesse convívio. E essa história ela é muito engraçada, porque é verdade, a avó perdeu a dentadura no mar. Ela riu tanto porque caiu o calção do avô com uma onda, que a dentadura caiu no mar. E ela conseguiu encontrar a dentadura no mar. Ela baixou? Ela baixou, ela pediu, rezou, sei lá o que, fez assim com as mãos e a dentadura volta numa onda. E aquilo ficou uma coisa meio mágica, quem estava em volta falou, mas nossa, mas que coisa! E eu guardei essa história e depois ela virou esse livro ilustrado pelo Paulo Masserani, que é o ilustrador da editora Adonis, que ilustrou vários livros meus. A primeira tiragem foi 3.500 exemplares, já está na segunda tiragem de mais 3.500. Essa editora qual é aqui? É a Adonis de Americana. Tá, e quem que ilustrou dessa vez? O Paulo Masserani. Ah, é? O Paulo Quem Masserani. que é o Paulo? O Paulo Masserani é o ilustrador que trabalha na editora Adonis e ilustrou vários livros meus nessa editora. Que lindo que é. O Salsicha é muito bonitinho. O Salsicha. Né? E ele tem uma crise alérgica, ele precisou ser medicado porque o menino era alérgico e o cão também era alérgico. Então, vai que o cão era alérgico ao menino e vice-versa. Olha, o cão era alérgico à picada de inseto, depois a gente descobriu. Mas e lá em Ubatuba, Caraguá, né? Ele levou uma picada de marimbondo. Faz quanto tempo isso? Esse livro, olha, o meu filho tem 35 anos. Tinha 2 anos. Tinha 2 anos. Mas esse livro é mais recente. Esse livro é de 2008, se eu não me engano. Muito 2008 bonito. Ele foi... Não, e o Salsicha, que é a cara do Salsicha. Eu sou apaixonado por cachorro, eu sempre amei os cachorros. Eu também gosto muito. Então, eles são para mim uns filósofos, sabe? Ontem à noite eu estava, aliás, vendo um programa que fazia tempo que eu não via, e vi um programa... um texto da Clarice Lispector sobre a maternidade e fiquei apaixonado. Eu gosto muito da Clarice Lispector, mas eu não tinha visto esse texto dela que passou ontem. Achei ótimo, muito bonito e fiquei impressionado. A Clarice realmente me surpreende a cada momento. E aí, nesse texto, ela falava um pouco dessa coisa da mágica do cuidado das crianças, da assunção de ser mulher, mas ser mãe, né? Coisa que às vezes parece que é impossível ser as duas coisas, né? Quer dizer, essa juventude não entende essa beleza maravilhosa na maternidade. Né? E às vezes eu falo dessas coisas e sobre a importância do cuidar, etc., inclusive disso, de ler os livros das crianças, etc. E tem gente que acha que eu sou machista por causa disso. Você é machista? Não, então eu acho que eu sou feminista, né? E, aliás, quem define alguém como machista ou feminista já está tomando uma opção do outro lado, é uma coisa difícil de discutir, né? Mas a maternidade é maravilhosa. Eu costumo dizer que a minha base de história está muito pregada na minha família, nos meus filhos, essa produção que considera esse cotidiano que também tem muito de trabalhoso, de cansativo, mas tem muito de mágico, tem muito de sentido do ciclo da vida. Eu compartilho totalmente a afirmação de que a família ela pode ser uma fonte inspiradora para qualquer ser humano. Nós somos de acordo. Eu luto muito, escrevo muito sobre isso, né? Aliás, você me entrevistou num dos livros. Eu acho que o grande mistério do desenvolvimento infantil se encontra nos primeiros anos de vida. Aquilo que a gente fala nos primeiros 1000 dias, a relação mãe-criança, família-criança, pai-família. E isso realmente, eu uma vez tive a honra de ouvir do Saramago, e ele depois escreveu isso num livro, quando era reitor americano, foi a Portugal, e ele dizia o seguinte: o homem que eu sou é por causa da criança que eu fui, a mulher que você é por causa da menina que você foi. É incrível, é tão importante pensar nisso e ver essas coisas que você escreve, e as pessoas não se dão conta, né? Eu acho que vivem muito um momento para si mesmo e esquecem de formar as pessoas, né? Vamos ainda, esse primeiro programa, eu vou fazer outros programas com você, ele está no finzinho, tem mais uns 5 minutinhos. Vamos falar da Seriema e o Pescador? A Seriema, olha, sabe o que é Seriema? Fala o que é Seriema para eles. É esse livro aqui, ó. A Seriema é uma ave extremamente elegante, parece sempre que ela está maquiada, porque ela usa um sombra azul nos olhos, assim, né? Ela faz um barulho bastante estridente
E esse livro, que eu ganhei o Prêmio Agostinho de Cultura como revelação de escritor infantil, e com isso eu ganhei a tiragem de 3.500, já está em outra tiragem já. Ele conta a história, ele foi escrito em homenagem ao meu pai, tanto que eu digo assim, né, no céu tem um rio e nele meu pai pesca. Ai, que lindo. Meu pai ele era apaixonado pela pesca e ele dizia que a calma que ele tinha diante do rio era uma coisa religiosa. E quando eu li o Drauzio Varela, Por um Fio, uma das histórias, ele conta que o indivíduo gostava muito de pescar e ele dizia que Deus estava nesse lugar. E quando meu pai estava na sua finitude, antes de entrar em coma, a última conversa que eu tive com ele já estava delirante, ele me relatou uma pescaria que ele fez. E isso para mim me marcou com uma profundidade imensa, né? E como eu sinto, lógico, muita saudade dele, e aí eu tive a ideia de escrever A Seria Meu Pescador. Porque meu pai pescava, e uma vez ele foi pescar no Rio Atibaia, nas Três Pontes, e ele ia de bicicleta. Rio Atibaia é um rio aqui perto da cidade de Campinas, né? Fundamental para a nossa região. Ele alimenta com água toda essa região maravilhosa aqui, é um rio muito interessante. E estamos falando daqui da nossa região. Vejam só, vocês brasileiros venham visitar Campinas, conhecer todos esses lugares que Margarete está falando. E aí meu pai começou a pescar, ele gostava muito de pescar lambari de vara. E aí ele pescando, tirava o lambari, e quando vinha um lambari pequenininho, ele normalmente deixava do lado dele e eu voltava para a água. Quando ele escutou, prestou atenção, ele ouviu um barulho, era uma seriema, ele começou a dar para ela os peixinhos pequenininhos. Que a siriema come peixe. A siriema come peixe. E ele dava os peixes pequenininhos para ela. O que aconteceu? Quando ele terminou a pescaria e foi embora para casa, a seriema foi junto com ele e virou nosso bicho de estimação. Ai, que bonito. Era a Kiki, a seriema. Ai, que lindo. Você tem foto dessa seriema? Não tenho foto. Ah, que não pena. tenho foto. Naquele tempo... Olha que bonitinha a seriema aqui, ó. Naquele tempo não era muito comum a gente ter máquina fotográfica, né? Não era muito comum, não. Hoje é uma coisa muito tranquila, né? Mas aí o que acontece? Eu mostro nesse livro como nessa época a gente brincava com os bichos nos quintais. Os bichos de estimação eram brinquedos da gente. E era possível, naquela época, brincar com uma seriema. As brincadeiras eram bastante desafiadoras. A seriema era calminha? Ela não era agressiva? Então, ela é agressiva desde que você queira fazer uma brincadeira e colocá-la num papel para o qual ela não se presta. Então nós inventávamos que ela era uma guardiã das brincadeiras e ficava por perto, rodeando, vigiando. Ela era uma guardiã que tem um nome, que a criança cria. Então esse livro mostra como que eram os quintais de antigamente, a importância da vida doméstica. Para socializar a criança não precisava levar no shopping, não precisava. As crianças se socializavam com os amigos da vizinhança, brincando nos quintais, era uma coisa muito tranquila. Os horários eram o horário que a criança acordava e batia na porta do vizinho, posso brincar? Esse era o comando. Entrava para brincar junto, ia embora na hora de almoçar, às vezes almoçava na casa do vizinho também, depois voltava à tarde para continuar brincando. Os brinquedos eram as flores, a gente brincava com as flores, a gente pintava as unhas com folhas de pétalas de flores, a gente lambia e colava nos dedos e ficava com os dedos todos coloridos, né? Então esse livro ele explora um pouco esse quintal, essa possibilidade aconchegante, que sempre tem um adulto por perto olhando de longe e deixando a criança criar e brincar, né? E brincar com coisas que são do universo dela. Olha, Margarete, está acabando muito pena, mas você vem de novo aqui, vou te entrevistar, vamos fazer uma outra entrevista continuando essa daqui, porque é muito interessante, vamos falar um pouco da história da literatura infantil brasileira, e no mundo alguns livros famosos aí que estão por aí, que é de todas as crianças brasileiras. Eu fui um leitor de todos os livros do Monteiro Lobato. Eu também. Né? Adorava Narizinho, achava o Visconde de Sabugosa, aquele espiga de milho maravilhosa. Então nós estamos terminando, mas eu prometo a vocês que Margarete vai voltar para conversar com a gente, continuar mostrando os outros livros dela, porque ela tem um monte de outros livros ainda
E esse bate-papo aqui é muito gostoso e vai voltar para a gente continuar a nossa conversa sobre literatura infantil. Até a próxima, um abraço.